Nós chegamos então ao nosso quarto tópico. Desta feita, a mulher como modelo de fé e amor. Agora Jesus ele vai trazer ali um contraste entre as atitudes de Simeão para com Jesus e as atitudes da mulher para com Jesus. Tudo isso em decorrência da mulher ter entrado à casa ali de Simão, né, fariseu, e ter tido a atitude ali, as atitudes que Simão não teve. Jesus contou uma parábola de dois devedores e agora Jesus vai fazer o contraste a partir da parábola, do qual até o próprio Simão concordou, de quem tem a maior dívida vai amar mais o credor, né? Que aqui na parábola, no texto de uma forma geral, traz a representatividade de Deus. Agora Jesus vai fazer a comparação entre as atitudes de Simão e as atitudes da mulher ali, e sendo que a mulher vai ser usada como um modelo, as atitudes da mulher foi aprovada por Jesus ali, que é Deus, né? Na compreensão cristã, Jesus é Deus, ele compõe a trindade, né? E Jesus vai aprovar as atitudes da mulher. Vamos então primeiro entender, dialogar entre esses contrastes, começando com o contraste entre religiosidade e arrependimento. A religiosidade de Simão e o arrependimento da mulher. Versículo 44, que diz o seguinte: e voltando-se para a mulher, Jesus volta-se para a mulher e aí vai dialogar com Simão. Disse a Simão: vês esta mulher? Agora Jesus vai colocar a mulher ali como exemplo, né? Entrei em tua casa e tu não me deste algo para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Então vamos lá, né? O texto diz: voltando-se para a mulher, disse a Simão. Aqui nós vemos um gesto pedagógico, né? Vês esta mulher? Jesus aqui desafia Simão a enxergar além dos rótulos que ele próprio descreveu a mulher, no versículo 37, uma pecadora, né? E aí Jesus agora vai começar com esse contraste. Ele diz assim: entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, né? Que era comum ali na cultura judaica, né? Era entendido ali como um ato, né? Ou um gesto de hospitalidade, do qual ele negligenciou. Ele não deu ali água para os pés de Jesus, né? Já ela, né, o contraste, mas ela, né, a mulher, ela que era uma mulher pecadora na sua compreensão, né, os molhou com suas lágrimas. No caso, a mulher, ela substitui a água que ele negligenciou, né, para os pés, com suas próprias lágrimas, né, e enxugou com os cabelos, né. Nós já trabalhamos a questão de que ali era vergonhoso para a mulher soltar os cabelos ali em público, e a mulher transforma a sua vergonha em adoração. Já no versículo 45, novamente mais um contraste, que é o afeto negligenciado pelo fariseu, por Simão, versus o afeto ali abundante da mulher, né? O texto diz o seguinte, o versículo 45: não me cumprimentaste com um beijo. Ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Então, o beijo aqui era um gesto também de hospitalidade negligenciada pelo fariseu. Deveria ter tido esse gesto, né, de hospitalidade e respeito de acordo com a cultura judaica, mas ele negligencia, ele burla isso, ele não tem esse respeito ali por Jesus a ponto dessa prática, né, do beijo. Aí Jesus agora vai comparar, vai pro contraste. Ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei, né? Então Jesus aqui exalta a atitude da mulher como superior à atitude de Simão, porque ele não teve, né, no caso. E aí nós chegamos também ao versículo 46, que nós vamos ver a falta de honra de Simão versus a extravagância de adoração que a mulher teve ali para com Jesus. Versículo 46 assim: não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés, né? Aqui, da mesma forma, o óleo sobre a cabeça, ungir o óleo ali, ungir a cabeça
com óleo era também um gesto da mesma forma de honra, de hospitalidade, né? Na cultura ali no Oriente Médio Antigo. Nós temos até um texto aqui do Salmo 23 que traz essa compreensão. Versículo 5 diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí, fazendo esse paralelo novamente, ele diz assim: mas ela derramou perfume sobre os meus pés, né? Perfume, algo caro para a época, né? Algo de muito valor na época, né? E a mulher, ela derrama perfume sobre os pés de Jesus, né? Os pés, que era a parte mais desprezada do corpo, teoricamente, né? E a mulher derrama ali perfume sobre ele, né? O ato da mulher em si, se nós formos compreender aqui, nós temos para com Jesus um ato de adoração, né? Que fruto do arrependimento dela, era uma mulher pecadora, mas arrependida, né? E como também uma expressão de gratidão por estar ali diante da presença de Jesus. E aí, diante de tudo isso, o versículo 47, né, vai trazer o amor exatamente como resposta ao perdão. Versículo 47 diz assim: pois te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco, né? Fazendo o paralelo novamente com a parábola ali do credor e dos dois devedores, e nesse caso trazendo agora para esse contraste entre ela e, no caso, o fariseu, no caso Simão. E ela diz assim, o texto diz assim: por isso te digo, né? Aqui nós vamos ver a conclusão então dos ensinamentos de Jesus, a aplicação de Jesus, né? Diante disso, os pecados dela, né, que são muitos, lhe são perdoados, né? Jesus aqui reconheceu que primeiro que ela era pecadora, já que ela era pecadora, já que ele diz assim: pois os pecados dela são muitos. No entanto, né, Jesus declara o perdão, lhe são perdoados, né? Então Jesus declara o perdão completo da mulher, né, de todos os pecados, que eram muitos no caso, né? Um texto aqui bem interessante é o texto de Romanos 5:20, né, com relação aos pecados, ao homem, né, carregar esse peso, né, condenatório do pecado. O texto diz assim: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, né? Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, né? Esse texto aqui é um exemplo disso, né? O pecado abundou na vida dessa mulher, mas aí a graça que fica evidente em alguém que precisava muito de alcançar o perdão dos pecados. E o versículo 47 ainda diz: pois ela amou muito, né? Aqui o amor da mulher é apresentado como uma evidência, né, do perdão recebido. Ela amou muito com tudo que ela fez, na maneira como ela agiu. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. No caso, exatamente com relação às atitudes que o próprio Simão teve para com Jesus, né? E aí nós poderíamos dizer que quem não reconhece sua necessidade de perdão, logo vai amar pouco, porque vai se buscar auto-justificar, né? Ou se colocar com um ar de superioridade com referência aos outros, que é a atitude dele aqui, né? Ele se considera como alguém espiritualmente superior, ele se coloca numa posição elevada, né? Mais elevada do que a própria mulher, e até do que o próprio Jesus, porque ele faz o paralelo ali que Jesus nem profeta era, porque se fosse profeta tinha compreendido ali que aquela mulher ali que estava diante dele ali era uma pecadora ali, cheia de pecado, e que inclusive estava contaminando ele, tocando nele, né? Aqui nós podemos também trazer 4 reflexões para que a gente siga, né? Já fizemos 5 aplicações, 5 reflexões desse texto.
agora vamos fazer mais quatro reflexões sobre esse texto. E a primeira reflexão nós vamos extrair do verso 44, né? Que o arrependimento sincero supera a religiosidade negligente. As pessoas muitas vezes religiosas, como no caso dele, mas no entanto é negligente com a sua fé, com aquilo que Deus requer, né? E aí o arrependimento sincero, se colocar diante de Deus, reconhecendo quem você é diante de Deus, supera uma religiosidade, né, apenas expressa de forma exterior e não interior. Isaías, no capítulo 1, versículo 13 ao 17, diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, mas, né, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, né? Então não é só uma expressão exterior de religiosidade que Deus requer do homem, requer de mim, requer de você, mas um arrependimento sincero para com ele, né? Um comportamento que condiza realmente com aquilo que nós somos e quem Deus é, né? Em Joel, no capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: convertei-vos a mim de todo o coração, rasgai o coração e não as vestes, né? Então é interior, não é exterior, não é Deus. Ele quer um arrependimento sincero e não uma religiosidade negligente, apenas para se apresentar para os outros. Ainda nós podemos tirar outra reflexão aqui, né? Que é quem reconhece a graça, né? A graça aqui que nós vimos, né? Na parábola, né? Sem que eles fizessem nada, os devedores, né, foram perdoados os pecados, né? Um com mais pecado, outro com menos pecado, né? Então, quem reconhece a graça expressa amor sem reservas, que é o caso da mulher, né? A mulher reconheceu a graça alcançada, então ela expressa seu amor sem que haja reservas para com esse amor. E em 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. É por isso que nós amamos. Não é porque nós o amamos primeiro, mas porque ele nos amou primeiro, ainda quando éramos pecadores, né? E 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E ainda podemos tirar outra aplicação aqui, né? Que nós vamos extrair essa aplicação do versículo 46, né? Que a verdadeira adoração, ela é sacrificial e também espontânea, não é forçada, mas ela é uma adoração sacrificial. Essa mulher, ela derramou perfume sobre os pés de Jesus. Isso teve um custo, né? Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a verdadeira adoração é uma adoração sacrificial e espontânea, né? João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, texto bem conhecido, diz assim: mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, né? E aí, ainda podemos extrair a nossa nona aplicação de forma geral, né? Já fizemos com essa 9 reflexões, 9 aplicações, e nessa nona aplicação, né, nós podemos extrair do versículo 47, né, que quanto mais nós entendemos o perdão, mais amamos a Deus, né? Veja, o versículo 47 aqui diz assim: pois te digo, os pecados dela são muitos pecados, né? Então ela entendeu o
tamanho do perdão, né? Eles são perdoados, né? Pois ela amou muito, porque ela entendeu, né? Exatamente, que ela entendeu que quanto mais nós entendemos o perdão de Deus, e no caso dela um perdão tão grande, né, já que ela tinha muitos pecados e eram conhecidos, né, já que a comunidade conhecia como uma mulher pecadora, aí ela expressou, né, tão grande amor. E da mesma forma o cristão, né, diante de tão grande perdão alcançado diante de Deus, ele tem que amar muito a Deus, tem que amar a Deus, né? Efésios 1:7, para a gente finalizar, vou ler só esse versículo aqui e a gente vai finalizar a nossa quarta parte, né? A mulher como modelo de fé e amor. E aqui, né? Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção, quer dizer, o pagamento da nossa dívida, né? Pelo sangue, foi o sangue de Jesus derramado na cruz, né? O perdão dos pecados, né? Temos os nossos pecados, alcançamos o perdão dos nossos pecados, né? Segundo as riquezas da sua graça, né? A graça. Então o que resta ao cristão? Amar a Deus, né? Amar cada dia mais a Deus, né? Com a sua vida, com o seu comportamento, colocando Deus como a prioridade existencial do seu ser, vivendo intensamente, cotidianamente, diariamente, em todos os momentos de sua vida, para a glória de Deus, né? Pegando essa mulher aqui como exemplo. E aí a gente finaliza a nossa quarta parte, seguindo para o nosso último tópico, que é a salvação pela fé, versículo 48 até o versículo 50, e a gente encerra o nosso estudo sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus, Lucas 7:36 ao 50.